placas tectônicas são porções da crosta terrestre, litosfera, limitadas por zonas de convergência ou divergência. Segundo a teoria da tectônica das placas, a litosfera é constituída de placas que se movimentam, interagindo entre si, o que ocasiona uma intensa atividade geológica, resultando em terremotos e vulcões nos limites das placas. Os movimentos das placas são devidos às correntes de convecção, que ocorrem na astenosfera, camada logo abaixo da litosfera. As correntes de convecção são causadas pelo movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto, magma, em direção à litosfera, que ao chegar à base da litosfera, tende a se movimentar lateralmente e perde calor por causa da resistência desta. E depois descer novamente, dando lugar a mais material aquecido. No meio dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico existem cordilheiras que chegam a atingir até 4.000 metros acima do assoalho oceânico, chamadas de cordilheiras meso-oceânicas. Estas cordilheiras se originam do afastamento das placas tectônicas nas chamadas zonas de divergência. São locais onde as correntes de convecção atuam em direções contrárias, originando rupturas no assoalho oceânico pelas quais é expelido magma da astenosfera. Dessa forma, ao esfriar, o magma, ou lava basáltica, causa a renovação do assoalho oceânico. Outro tipo de movimento das placas tectônicas acontece nas chamadas zonas de convergência, onde as placas se movimentam uma em direção à outra. Nesse caso, pode acontecer de uma placa afundar por sob a outra nas zonas de subducção. Isso acontece entre uma placa oceânica e uma placa continental, porque a placa oceânica tende a ser menos densa que a placa continental, o que faz com que ela seja engolida por esta última. Um exemplo é a zona de subducção da placa de Nazca em colisão com a placa continental sul-americana e responsável pela formação da Cordilheira Andina. Quando o movimento de convergência ocorre entre duas placas continentais, ou seja, de igual densidade, ocorre o surgimento de cadeias montanhosas como o Himalaia, por exemplo, que está na zona de convergência das placas continentais euroasiática e arábica. De acordo com os geólogos, existem 52 placas tectônicas em nosso planeta. São 14 grandes placas e 38 de tamanho menor. Principais placas tectônicas: placa africana, placa antártida, placa da Arábia, placa australiana, placa das Caraíbas, placa de Cocos, placa euroasiática, placa das Filipinas, placa indiana, placa Juan de Fuca, placa de Nazca, placa norte-americana, placa do Pacífico, placa de Escócia, placa sul-americana. O Brasil é um país abençoado por Deus porque aqui não há terremotos. Quem nunca ouviu esta frase? Infelizmente isso não é verdade. Há mais terremotos no Brasil do que se pensa, ou pensava. Nas últimas décadas, o Nordeste é a região do país que vem registrando o maior número de abalos sísmicos. Recentemente, a população da cidade de Alagoinhas, no agreste de Pernambuco, a cerca de 230 quilômetros do Recife, ficou apavorada com os tremores de terra que ocorreram em um pequeno espaço de tempo. Foram mais de 60 abalos sísmicos de magnitudes que variaram de 2,5 a 3,2 na escala Richter. Aliás, abalos sísmicos não são raros no Nordeste. Os primeiros históricos de terremotos no Nordeste datam de 1724 em Salvador, Bahia. Desde essa época, muitos abalos sísmicos foram registrados em todos os estados do Nordeste do Brasil.